beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são bombas. Volte, meu amado, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho e a fragrância do seu perfume superam de qualquer especiaria. Erotismo, sensualidade, sexualidade são passagens escritas na Bíblia, escondidas e ao mesmo tempo escancaradas no Antigo Testamento. O Cântico dos Cânticos exalta o amor entre um homem e uma mulher e a sexualidade dos seus corpos. A Bíblia enaltece, mas o pecado da carne entranhou-se na Igreja Católica Apostólica Romana como culpa que padece de perdão. Onde estão os pecadores? Uns fora da Igreja e outros dentro dela. Nós ficamos a pensar, estamos a cometer um pecado, mas para mim, desculpa, estás com palavra, não é pecado para mim, mas estar dentro da igreja, sim. Eu não estou pensando, eu não procurar. Eu não gosto de castidade na igreja. Gostas, é bom e tal, e separássemos e tal. Pronto, depois acabou por pegar mesmo, ele meteu mesmo a mão no sexo. O assunto é sensível, não tenhamos dúvidas. Merece ser abordado como qualquer outro. E porque não foi até agora assim de forma clara, como vamos tratar? Porque certamente faltou a coragem a muitos que agora a ganharam. A nossa reportagem tem como ponto de partida a lei do celibato sacerdotal, a abstinência de atividade sexual em prol da dedicação absoluta a Cristo e ao seu rebanho, ou seja, a todos os fiéis da Igreja de Roma. Toda a lei é feita para ser cumprida, mas nem todos são capazes de fazê-lo. Há padres que recorrem a prostitutas, há padres homossexuais que solicitam prostitutos, há atos de pedofilia que fazem vítimas. Comecemos pelo consultório médico do urologista e sexologista Nuno Monteiro Pereira. Já chegou algum doente? Sim, já chegou um paciente e hoje tem os 12 dedos marcados. Obrigado. Aqui chegam todo o tipo de homens das mais variadas profissões. O desempenho sexual é muitas vezes a razão da consulta. Nuno Monteiro Pereira zela pela saúde dos pacientes e por uma vida sexual saudável. Será saudável a privação dessa vida sexual? Em circunstâncias consideradas dentro da normalidade, a privação continuada não existe. Ou seja, há mecanismos fisiológicos, por exemplo, a acumulação de esperma que se produz continuadamente pelos testículos, nas chamadas vesículas seminais, o órgão que tem exatamente essa função de armazenar, começa a ter problemas físicos. Quando fica armazenado, começa a transbordar. Ou seja, a nível de ejaculação, masturbação, nomeadamente, é muito difícil de aceitar que um homem consiga estar uma vida inteira sem essa prática. E essa inibição que o próprio terá que controlar em si, fruto de uma orientação religiosa, que consequências poderá ter? Do ponto de vista das chamadas tensões emocionais, haverá certamente. É possível que consegue, mas acredito que sim, é possível. Ter por controle, coibir-se de ter alguma atividade sexual até masturbatória. Mas haverá algumas consequências. Claro que com o decorrer dos anos, provavelmente essas consequências cada vez serão menos visíveis, porque o corpo também se adapta a tudo. Mas haverá seguramente, pelo menos durante algum tempo, principalmente durante a juventude, grandes consequências negativas. E que tensões emocionais são essas? Mal-estar, ansiedades, desejos reprimidos que são terríveis porque criam fantasias, comportamentos aparentemente, ou quase sempre, pouco saudáveis. Esse voto celibatário não é contra a natura? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é uma coisa que... Não, isso é uma fantasia. Repara, se me dissesse que se tratava de um voto de uma pessoa imatura,
ou forçada, ou isso com certeza, mas isso nem há que questionar. Agora, que uma pessoa livremente, adultamente, responsavelmente possa renunciar ao seu direito de constituir uma família, etc, 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 por uma causa destas, não tenho nada contra a natura. A natura não é essa natura bruta, não é? Isso não existe. A castidade não é contra a natura? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E ouça, olhe para a história da Igreja, veja os santos que aconteceram em plena castidade, a qualidade humana que demonstraram superior a todos os outros. Se há quem leve uma vida sem prazer, há também quem o procure quando não devia. Já vieram ter consigo, professor? Padres, já me consultaram. Eu sou urologista, normalmente venho consultar, porventura sofro da próstata, mas já vieram alguns exclusivamente para situações de disfunção sexual. Eu poderia talvez contar um caso, porque talvez explique muito, talvez que nos coloque este assunto de uma maneira diferente, que nos faça pensar de maneira diferente. Mas eu tive, de facto, aqui um doente com uma disfunção erétil, que se queixava, uma disfunção erétil grave, de causa diabética, que só já tardiamente é que percebi que era padre e que foi necessário, para a resolução do seu problema, a implantação cirúrgica de uma prótese de pênis. Portanto, digamos, uma situação extrema e que ele aceitou e que foi colocada. Foi colocada, inclusivamente, foi preciso, porque havia depois os fatores de pagamentos e isso tudo, eu tive de passar um relatório explicando a situação, que foi explicada exatamente conforme a realidade, e foi pago, enfim, até pelas autoridades eclesiásticas, um cheque das autoridades eclesiásticas. Está a falar do Patriarcado de Lisboa. É capaz de haver aqui um fenómeno que eu chamaria, tendo cuidado das palavras, de hipocrisia. Foi a primeira vez? Uma coisa tão clara, uma situação tão limpa, porque pôr uma prótese é uma decisão difícil para o doente. E, portanto, é preciso grande vontade, grande necessidade. Anselmo Borges é teólogo, filósofo, um pensador contracorrente, um acérrimo defensor do fim da obrigatoriedade da lei do celibato. Acho que a Igreja não pode impor como lei aquilo que Jesus entregou à liberdade, e depois porque há comunidades que quereriam celebrar a Eucaristia e não podem. Hoje somos mais sensíveis aos direitos humanos. Ora, em princípio, uma pessoa tem direito a casar. Enfim, bom. E, portanto, porque é que não acontecerá que amanhã venha a ser permitido, precisamente, haver dentro da Igreja sacerdotes casados e sacerdotes celibatários? Não se vê grande razão para que tal não aconteça, não é? Mas não se pense também, que eu acho que muitas vezes as pessoas têm a ideia que se essa lei viesse amanhã a sair, que agora iam os padres todos a casar. Nem pensar. O celibato obrigatório remonta ao século XI com o Papa Gregório VII. Exigia a todos aqueles que quisessem ser ordenados um compromisso com o celibato. No Concílio de Trento, no século XVI, o celibato e a virgindade são confirmados estados superiores ao sacramento do matrimónio. Enquanto lei, ela pode levar a uma sexualidade, por vezes, distorcida, com muitos problemas. No limite, a lei do celibato obrigatório pode ser contra a natureza humana. A voz do povo não é parca em comentários. Fala-se, e sempre se falou, de histórias de padres com mulheres e filhos. Sabe o povo, observa o povo, sabem por vezes os bispos que tratam de resolver o incómodo. A história relata casos de papas com filhos ilegítimos, Inocêncio VIII, Alexandre VI, Júlio II. Mónica relata as experiências pelas quais já passou. Trabalhadora do sexo, já foi contactada, sem rodeios, 2 vezes para prestar serviço. A primeira vez foi na casa em que estava a trabalhar. Quando nós estamos com alguém dentro do quarto, não devemos julgar, tentar deixar as pessoas
máximo à vontade. Mas ele deixou-me tão à vontade que eu acabei por lhe perguntar se não era proibido um padre ter sexo. E ele dizia-me que essas leis eram só para nós, que estamos fora da igreja, que para eles nem sequer tocam no assunto lá. Um padre, um homem normal como qualquer outro, simpático, não tinha nenhum problema a nível sexual, não saiu de lá minimamente arrependido. Tenho toda a certeza que ele não foi bater com um chicote nas costas depois. Estava completamente confortável, não teve problema nenhum, nem sequer tentou esconder o clarinho. A segunda vez foi para fazer uma deslocação. Cerca de um ano depois, eu estava a trabalhar, não sei se posso dizer. Aonde? E fui contactada para fazer uma deslocação. Cerca de uma hora, mesmo dentro da igreja. Foi-me explicado que tudo, que iria estar com o padre, que havia uma entrada subterrânea, que iria dar a uns quartos que provavelmente quase ninguém sabe que existem, por baixo da igreja. Ao que eu me percebi, todas as semanas, eu sempre ao sábado, mais ou menos no mesmo horário, eu sempre contratava uma menina para fazer uma deslocação para lá. Confesso que nesse dia senti-me desconfortável e até meio chocada, não pela atitude dele, mas sim porque eu criava saí da Igreja Católica. Quando, para além do ato sexual, se fala de amor, exaltam-se os sentimentos, nem que seja num simples blog, acessível a todos. Confessionário de um padre vive de relatos anónimos. Padre, não sei o que sinto, mas sei que sinto algo pelo padre da minha paróquia. Por mais que me esforce em ver nele o sacerdote, não consigo deixar de pensar nele como homem. Será que devo deixar crescer em mim este desejo? Esta poderia ser uma carta da avó para o avô de Guilherme. Guilherme tem agora 62 anos e na zona de Montalegre, distrito de Vila Real, é provável que muitos saibam que ele é o neto do padre. O padre Domingos foi pároco em Vilar de Perdizes 42 anos e, ao mesmo tempo, pai de filhos. Teve um filho e uma filha. A filha era a mãe de Guilherme. A mim não me estorba nada de ser neto do padre, tenho prazer em... Sobretudo que, cada vez que eu falo nele, toda a gente me diz bem dele. Desde pequenino soube que ele escrevia muito à minha mãe. E mandava aos 6 escudos em cada carta. Era do caso que eu gostava mais, era do 6 escudos. E quem é que lhe contou essa história? Quem é que lhe contou a verdade? Alguém lhe disse ou foi descobrindo? Foi desde pequeno, eu sempre soube que ele era meu avô. Sempre soube que ele escrevia sempre, escrevia muitas vezes. Depois soube que, mais tarde, quando a minha mãe se casou, que ele colocou uma máquina de costura e ao corte e colocou um canastro e hoje não está dois. Lembra-se como é que a sua mãe era vista pela população? É a filha de... Como é que era? A população não se importava, isso não ligava a nada. Não ligava e ainda não liga? Não. E hoje em dia, há casos semelhantes ao da sua família? Eu penso cada vez muito. Porquê é que diz isso? Eu penso, diziam que o padre Amadeu também tinha filhos. Outro dia, o da terra da minha senhora também veio descobrir. Ninguém sabia que tinha 3 filhos, também, ou 4. Nós agora temos aí um padre, toda a gente diz bem dele, toda a gente gosta dele, mas um rapaz novo, 28 anos, se acontecer alguma coisa também não é nada de estranhar, porque é um homem novo. E assim pensa um povo habituado a conviver com uma realidade que as leis da Igreja condenam. Isto é uma questão de fidelidade aos seus compromissos. Nós, ao sermos ordenados, ou antes da ordenação, e depois todos os anos e tal, renovamos esse nosso compromisso. E, portanto, não pode estar correto, pode ser compreensível, mas não ser correto, não é? Isso, indiscutivelmente, não é? São conhecidos casos na Igreja Católica? Bom, só repare que, se me perguntar assim, haverá casos desses em Lisboa, eu estou convencido de sim. Agora, eu não sei, nem conheço, nem posso apontar, olha, aquele, não é? E muitas vezes dizem-se coisas que não correspondem à realidade, não é? Isso também, não imagino o que é fantasia, que lhe contar histórias
extraordinários. E quando há conhecimento desses casos, como é que se deve proceder? Bom, deve-se proceder, isso deve ser levado ao bispo, não é, que é o responsável por isso, deve ser falado com essa determinada pessoa, deve-se procurar ajudá-la para que ela possa, enfim, seguir uma linha de fidelidade e de integridade. Admito que no limite possa acontecer um caso em que esta pessoa é incapaz para isso. E então tem que ser reduzido ao estado laical e seguirá outro caminho. E como reagiria o povo se soubesse que o padre da paróquia mantinha secretas relações homossexuais? Bruno veio parar a Portugal a convite de um suposto professor. Tudo começou quando eu tive uma vida normalmente no Brasil, eu trabalhava como pessoa normal. Entretanto, eu conheci, desde de novo, me assumi como gay. E conheci logo uma pessoa na internet que morava aqui em Portugal. E entretanto, falamos por aí 4, 5 meses por internet e ele me propôs vir morar com ele aqui em Portugal. E pronto, ele me mandou as passagens, a carta convite, me disse que era professor, que não íamos passar necessidade, que íamos viver muito bem aqui em Portugal, em relação à vida que eu tinha no Brasil antigamente. Entretanto, eu vim para cá e ele foi me buscar no aeroporto de Lisboa, e quando eu cheguei na casa dele, ele simplesmente falou: Bruno, a minha profissão, na verdade, não é o que eu te falei. Eu não sou professor de universidade, como eu tinha falado antes. Eu sou padre. E pronto, nessa hora, mil coisas me passou pela minha cabeça porque eu sou católico. E no começo de tudo, foi contra os meus princípios eu continuar. Então, o que aconteceu assim? Estávamos em 2005. Bruno não aceitou a condição de namorado de um padre e foi nesse mesmo dia para o Porto viver com os amigos. Ele me ajudou em tudo, me mandava dinheiro, perguntava se eu precisava de alguma coisa, mas eu nunca cheguei a ter nenhum envolvimento, pronto, digamos, sexual com ele. Nunca tive nada. Qual a posição da Igreja Católica Romana sobre a homossexualidade? A orientação sexual é moralmente aceite, mas o comportamento homossexual está envolto em pecado. Os homossexuais foram muito mal tratados no passado e eles merecem respeito, dignidade, aceitação, compreensão, amizade, etc, etc. Portanto, uma perspectiva muito mais positiva. Agora, estão eles com isso autorizados a um relacionamento sexual, ao relacionamento... Não. Isso, a Igreja continua a defender que isso não corresponde ao plano de Deus para o homem inscrito na própria natureza humana. E dentro do plano, é possível existir homossexualidade? Claro que é, não é? Em todas as situações. Julgo que são pouquíssimos os casos. Repare, eu tenho, mas, enfim, algumas primas, já sou padre há muito tempo. E já andei por muito Portugal, já dei muitos retiros, já conversei com muitos padres e tal. E, portanto, é uma coisa que não aparece, está a perceber? E será que as pessoas então escondem? Não creio que seja isso. E quando é do conhecimento da existência de casos como este, como é que deverá lidar a Igreja? Bom, se há um conhecimento de uma situação dessas, ele deve ser comunicado, não é, à autoridade que é o bispo. Para exatamente, enfim, com peritos e em conversa com a pessoa em questão, ver o que é que será melhor para esta pessoa. Se chegasse à conclusão que é uma coisa irreprimível, que a pessoa não consegue ver-se livre disso, que não consegue ter uma vida de castidade e tudo mais, terá que ser até ao limite e, eventualmente, até à redução ao estado laical. E quando um padre homossexual recorre à prostituição? Sem grande saída profissional, Bruno passou a ganhar a vida como prostituto e, a partir daí, foi colecionando casos, até agora, envoltos em secretismo. As pessoas, a cada vez que vão nos visitando, elas vão criando uma afinidade mais profunda com a gente e vão desabafando também. Não vão só para fazer sexo. Entendeu? Às vezes eles desabafam antes do ato, às vezes eles desabafam depois do ato. E foi nesses desabafos que eu descobri que tem muita gente, ou seja, muito homem, né, que faz parte da igreja e que procuram um meio de
diversão discreta, entende? Se você me perguntar se me faz confusão, me faz. Mas pra mim, eu acho que na época que eu comecei isso tudo e que as coisas foram entrando na minha cabeça, eu fui vendo que o dinheiro pra mim era mais importante, entende? Eu gosto de perguntar pra eles por que escolher essa profissão? Porque se você veio ter comigo, você é homossexual e você entrou numa profissão que isso não é permitido, né? Você tem que fazer um voto de castidade, tem que fazer aqueles votos todos que fazem na igreja, né? Para poder exercer essa profissão. Às vezes eu pergunto, por que você foi para a igreja? Entende? Porque sou homossexual. Desde criança já descobri que era homossexual e minha família é muito rígida, uma família muito cheia de... entende? Entretanto, entrei nessa vida porque era uma vida que é mais solitária, mas ao mesmo tempo eu sou livre para fazer o que eu quero. Para mim, os padres têm que ser mesmo completamente normais. Penso que quem está errado, nesse sentido, é a igreja que nos quer passar uma imagem de pureza que não existe. E, aliás, eu acho que não há nada de impuro no sexo. Então, talvez a hipocrisia seja mais contra a natureza do que fazer sexo. A vocação não é um refúgio para os temerosos. Fomos até ao Algarve para falar com quem decidiu que o amor a Deus está acima de tudo, para quem a vocação não suscita, hoje, qualquer dúvida. Luís Palha tem 24 anos, ingressou na Companhia de Jesus há 2. É um jesuíta que está a passar pela fase do noviciado. Estava na altura, quando falámos com ele, a trabalhar com idosos. Então, estão bonzinhos? Assim, mais ou menos. Então o que é que se passa? O que é que se passa? Pode ser cada vez mais velho. Pode ser cada vez mais velho e estão um bocadinho calhados. Hoje está completamente decidido. Quero ser jesuíta até o fim da minha vida, quero morrer na Companhia de Jesus. Amanhã, não sei se vai estar. Sim. Porquê? Porque essa indecisão pode ser permanente. Não é, sim, mas não é uma indecisão. É só uma abertura à possibilidade de não ser por aqui. E onde é que vai encontrar a resposta? Vou encontrar a resposta no dia... Como é que eu explico isto? No dia... É porque é uma coisa muito cá dentro, uma certeza muito cá dentro, que é difícil de pôr em palavras. Mas cá, possíveis escapem. Não quero ser a lei da cá. O processo de ordenação de um padre jesuíta é longo. Só aos 30 anos de idade receberá esse sacramento. Se até lá, não vacilar. Luís hoje não quer casar nem ter filhos? Não. E amanhã? Não lhe posso dizer que não, porque não sei se vou querer ou não. É uma hipótese que eu tenho que manter aberta para ser justo com Deus. Tem medo dessa indecisão? Não. Não. E tem medo de se decidir por uma via e depois não ser essa a via que queria? E afinal, querer ser o Luís, casado e ter filhos? Não. Não tenho medo. Primeiro, não tenho medo de me decidir porque estou completamente decidido. Agora, está tudo em aberto. Luís é acompanhado em permanência no seminário de Coimbra. Tem um diretor espiritual com quem desabafa tudo aquilo que o apoquenta. Eu já me apaixonei, se disser 50 estou a exagerar, mas já me apaixonei 10 vezes desde que entrei na Companhia de Jesus. É verdade, posso lhe dizer nomes? Não posso, porque senão ia envergonhar as minhas amigas. O único mal que há em eu me apaixonar, quando estou comprometido, é esconder e ter medo disso. Porque quando eu escondo, quando eu tenho medo, é o primeiro caminho para essa paixão crescer. Luís sabe que a partir do momento em que se comprometer com Deus, não poderá assumir outro compromisso.
vai demorar muito tempo para que a nossa Europa esteja preparada para um padre que possa casar. E por isso faz sentido o celibato, sim. Agora, se um padre ortodoxo, que é um bom padre e que é um verdadeiro padre e um verdadeiro sacerdote, pode casar, porque é que um padre católico do Ocidente não pode casar? Não sei responder a essa pergunta. Para pensadores como o padre Anselmo Borges, a doutrina do pecado original perverteu a sexualidade, nunca condenada por Jesus Cristo. Santo Agostinho formulou a doutrina do pecado original. Não é apenas o pecado do primeiro casal, digamos, falando miticamente de Adão e Eva. É um pecado deles, certamente, mas neles todos pecaram. Todos pecaram. E este pecado transmite-se de geração em geração por via sexual. Todos nascem em pecado, todos são concebidos em pecado. Isto envenenou a sexualidade, o corpo, a mulher. Sim, também eu me apaixonei, e também eu estou no caminho da felicidade, porque Deus, que é amor, quer que sejamos felizes. Sim, no caminho da união esponsal, no matrimónio, aguardo dispensa do ministério sacerdotal. Propagam-se os desabafos online no confessionário de um padre, alívios traduzidos por palavras que Vasco e Isabel muito bem entendem. O casal recorda o dia em que uniu as suas vidas. Foi há quase 40 anos. Ele é padre dispensado, também jesuíta, ela a mulher por quem se apaixonou. Se tu não és capaz de ser feliz, é preferível honestamente dizeres à igreja, aos jesuítas e a todos: eu não posso ser feliz assim. Seria de tornar-se um pecador? Pois, um bocado disso, repare, não é? Essa expressão é verdadeira. Isabel, e quando é que deu por si a sentir-se apaixonada pelo Padre Vasco? Nem foi bem apaixonada, eu acho que foi um amor que foi crescendo, não é, pronto. Foi um amor que foi crescendo de uma relação de amizade que nós tínhamos e que, portanto, não foi assim nenhuma coisa de repente. Vasco foi missionário em África e padre operário em Paris. Isabel cruzou-se com Vasco em França quando ela estava a trabalhar com crianças deficientes. No entanto, já se conheciam de tenra idade. São de famílias chegadas do norte do país. Eu não me arrependi de ter sido jesuíta, nem ainda hoje não me arrependo nada de celibatário. Agora, cheguei à conclusão, e aqui há uma questão que é evidente que tem a ver com estas conversas, que aos 17 anos é muito difícil a gente tomar uma opção dessas. O padre Francisco Monteiro entrou com 12 anos no seminário. Também ele é jesuíta, também ele abandonou o sacerdócio. Divergências com o antigo regime afastaram-no do ministério. O amor a Cristo não o perdeu, mas também descobriu o amor por uma mulher. E fala em honestidade acima de tudo. A igreja tem que ser honesta. Honesta humanamente, honesta em todas as frentes. Inclusivamente da sexualidade dos padres, dos seminários, etc. Tem que ser honesta. Eu não percebo realmente, quer dizer, não entendo como é que é possível, de facto, as pessoas enverdarem por determinados caminhos e, portanto, e depois os outros encobrem-nos e tudo isto à base de que o que é importante é que não se saiba. Quer dizer, são coisas que eu não entendo. Não podemos dizer que se multiplicam as notícias na imprensa nacional sobre comportamentos duvidosos dentro da Igreja Portuguesa. Há casos esporádicos que morrem na comunicação social com o passar do tempo, mas que subsistem na memória. Quando eu vejo no jornal as últimas notícias que aparecem, que o padre teve um caso homossexual, ou porque praticou um ato de pedofilia, ou porque esteve com uma mulher, ou porque descobriram que afinal era casado e tinha uma família, já me fico de boca aberta, porque eu vivi, estive lá. O caso de Luís Santos poderá não ter contornos novos, mas até agora é o único em Portugal assumido sem rodeios.
Luís tem 40 anos e decidiu revelar que foi sexualmente abusado por um sacerdote quando tinha 14. Eu, claro, tinha que andar com meus pais nas feiras e então na feira de Carrazeiro de Montenegro havia sempre um senhor padre, que era o padre de lá de Carrazeiro de Montenegro. Ele sempre muito simpático, muito amistoso, dizia, punha-se lá, ele e a minha mãe lá conversavam e depois dizia, a última vez que disse à minha mãe, eu costumo ir muitas vezes para Vila Real, às vezes ao domingo vou lá ver a bola, ainda um dia de parar lá pela Lavandeira e de levar o Luizito comigo. Quer dizer, Luís? E eu, um catraio que agora não tinha pensado nenhum e mais a mais não achava maldade nenhuma e qual era o problema? Eu não ia porquê. O relato que vai escutar a partir de agora poderá perturbar os mais sensíveis. Então houve um dia, num domingo, que na verdade o seu padre veio e tal, parou lá na reta da Lavandeira em frente à casa dos meus pais e tal, assim na conversa e tal, e então lá fui com o seu padre ver o futebol a Vila Real. Até lá foi um espetáculo, até lá não se passou nada de especial, só conversar. Mal lá chegamos ao campo de futebol, comprou-me umas pipocas e ele estava sempre a dizer se queres alguma coisa e tal. Lá vimos o futebol, lá vinda para cá. É que foi bastante diferente, foi bastante diferente, porque durante a viagem eu ia sentado ao lado, não é? Ele ia a conduzir e depois cada vez que metia a mão na mudança, punha a mão assim mais para a direita e punha a mão na perna. Punha a mão assim na perna e lá ia a conversar e tal, mas eu punha a mão na perna, embora me sentisse assim um bocado incomodado, mas não vou dizer que estava à espera que fosse passar dali. E então ele punha a mão na perna e tal, até que foi vindo, depois começou assim a passar a mão assim mais, pronto, mais para o pé do meu pênis, né? E depois começou a falar em conversas esquisitas. O que é que ele dizia? Gostas, é bom e tal, e separássemos e tal. Pronto, depois acabou por parar mesmo, ele meteu mesmo a mão no sexo, ele continuou, vinha sempre com a mão em mim e tal. Depois parou a ver se ele, vamos ali. E pronto, e eu lá tive que ir com ele, que remédio. E lá me levou para o meio das árvores e pronto, e obrigou-me a que eu relações sexuais com ele não tive. Tive foi que eu masturbar. Os casos de pedofilia têm assombrado a Igreja de Roma. Nos Estados Unidos, a Arquidiocese de Boston terá sido palco de centenas de situações. Na Irlanda, o escândalo de crianças abusadas pelo clero envergonhou o Vaticano. A Congregação da Doutrina da Fé fala em cerca de 4.000 denúncias nos últimos 10 anos, para melindrar ainda mais uma realidade já por si inaceitável. O cardeal Tarcísio Bertoni dizia em 2010 que os casos de pedofilia na Igreja seriam fruto da homossexualidade. Muchos psicólogos y muchos psiquiatras han demostrado que no hay relación entre celibato y pedofilia. Pero muchos otros han demostrado, me han dicho recientemente también, que hay relação entre homossexualidade e pedofilia. Em relação à pedofilia, acho que é necessário dizer, em primeiro lugar, que infelizmente os padres não têm o monopólio da pedofilia. Por outro lado, sabe-se cientificamente que não há uma relação de causa e efeito entre o celibato e a pedofilia. Nem há relação causa-efeito entre pedofilia e homossexualidade. No entanto, Bruno recorda que já lhe foram feitos pedidos que recusou. Esses mesmos clientes que vêm ter comigo, que são fixos, quando eles pegam mais confiança com a gente, eles começam a fazer uns tipos de pergunta, que é: não conheces um culto aí com 15, 16 anos? E eu falo: quando conhecer, conheço, mas para que você quer? Para fazer o mesmo trabalho que eu? A vida de Luís nunca mais foi a mesma. Filho de uma família profundamente religiosa, tinha como destino traçado ser sacerdote.
Andou nos seminários de Vila Real, Guimarães e Braga. Mas o respeito por muitos daqueles que representam a Igreja morreu naquela tarde. Ficou uma ferida que ninguém ajudou a curar, nem o próprio pai. Recorda a conversa. O que é que se passa, rapaz? Pronto, lá, os modos dele não eram muitos, pronto, não sei se foi por causa de ter andado na polícia, ter assim um bocado, era assim um bocado mais rígido. Agora, pronto, mas já tem outra idade. Mas eu sentei-me nas escadas e lá comecei a explicar tudo o que se passou. Fomos para a Vila Real, depois o seu padre para lá, o seu padre, tudo, lá para cá começou a pôr a mão e depois levou-me para o meio do mato e pronto, roçou-se em mim e tal. E eu, pronto, sabe-se Deus, da maneira que eu estava, e eu, que mais me ainda gostou depois de dessa peripécia, depois disso que se passou, foi o meu pai virar-se para mim e dizer-me poxa, nem digas uma coisa dessa, cala-te lá, nem contes isso a ninguém, que até parece mal. E eu, a partir daí, olha, acho que não podia contar mais com meus pais, sei lá, não. A partir daí fugi de casa dos meus pais, conforme muita gente sabe. A partir daí a minha vida foi andar aos trabalhões. Eu passei a minha vida a partir daí aos trabalhões. Não havia um único dia que eu não pensasse em 1001 coisas que eu queria fazer àquele padre. Em 1001 coisas. 1001 coisas. Mas era um putozito, punha-me a pensar, caralho, eu ia comprar uma arma e tirá-lo deste mundo. O padre de que Luís fala já faleceu. Havia, até há pouco tempo, um espírito errado, embora de boa vontade, que era, isto é um escândalo muito grande, vamos abafar este escândalo. O mais importante é que as pessoas não saibam que isto aconteça. Então, normalmente, os bispos transferiam uma pessoa de um lado para o outro e tal. Mas, claro que isto é uma solução muito coxa. Primeiro, porque depois vai-se a descobrir. Segundo, porque as vítimas, não é, ficam ainda mais vitimizadas. E, portanto, ainda bem que nos últimos tempos, já com o Papa João Paulo II, sobretudo Bento XVI, e este já renovou, não, tem que haver uma política de verdade. E como lidará a Igreja Católica Portuguesa com o caso de Luís e, provavelmente, de outros? Como é que a nossa Igreja Católica lidará com eles? Então, lidará com eles, informando-se, aplicando penas e medidas eclesiásticas e, sendo o caso disso, entregando à Justiça Civil, com certeza, com agravantes, não é? Não pode estar a esconder, não é? Maria Fernanda sofre cada vez que ouve falar de uma igreja que esconde pecadores. Foi mulher do único padre casado e pai de filhos que exerceu o ministério na Igreja Católica Portuguesa. Casado, graças a Deus, é uma tutela. Foi eu que disse. O padre Saúl é o único caso. Período das Mercês em Lisboa, tem mulher e 3 filhos e é abençoado pela Igreja Católica num país onde mais de 1000 padres foram já despedidos por quererem casar. Maria Fernanda recorda um passado feliz ao lado do padre Saúl. O casal transitara da Igreja Anglicana, que aceita o matrimónio sacerdotal, para a Igreja Católica, uma reordenação única e histórica. Como é que viu na altura esta decisão do Vaticano e também do Cardeal Cerejeiro? Bom, se quer que lhe diga, eu fiquei tão espantada, como se calhar todas as pessoas, mas muito contente, porque se concretizava uma coisa que eu tinha sonhado e que durante anos, 3 anos da minha vida sofreu. Portanto, era um sonho. O padre Saúl esteve à frente das paróquias dos Anjos e das Mercês. Acarinhado pelos fiéis, Maria Fernanda recorda o que o marido trouxe de novo e de diferente à comunidade. Um dos papéis que ele mais gostava era poder ajudar os casais que, tendo filhos ou tendo só as esposas, tinham dificuldades. Ele podia compreender muito bem a vida de muitos paroquianos que se sentiam mal no casamento, ou que os filhos tinham problemas, e ele é o pai. Joaquim entende bem
As palavras de Maria Fernanda, o engenheiro Joaquim, é ao mesmo tempo diácono na Igreja da Foz do Porto. Tem mulher e 2 filhos. 28 de junho, Pavilhão Rosa Mota, no Porto.